Olá pessoas, boa noite. 20h30 do dia 28 de 3 de 2020. Já não sei que dia é esse da quarentena que estamos aqui vivendo em Goiânia, não só Goiânia, né, no Brasil todo. E mais uma vez optei em bater um papo com vocês aqui nessa live pelo Instagram, porque de fato é fundamental que a gente possa manter a sanidade mental, né? Mas para além disso, possamos bater um papo também, né? Para poder ver se há alguma informação nova ou se há alguma perspectiva que a gente pode aí, sei lá, de repente debater aqui juntos. Bom, opa, entrou um pessoalzinho aí já, bacana, obrigado. Ó, minha aluna Paula entrou, valeu. Eu coloquei no anúncio da live que eu tenho basicamente três tópicos, né, para falar, que é sobre quarentena, coronavírus e eleição. E como isso vai estar impactando aí nas questões políticas. Ah, eu ampliei um pouquinho aqui a minha linha de debates, a minha linha de análises, porque eu estava dando uma assistida na fala do ministro Luiz Henrique Mandetta, né, nosso ministro da Saúde, e ele pontuou alguns pontos que eu considero muito importantes de serem também reforçados aqui nessa live com vocês. Ô Luiz, como é que tá, meu amigo? Beleza? Luiz, vereador lá em Primavera do Leste, Mato Grosso. Esteve com a gente aqui em Goiânia já. Bom, pessoal, eu sei que para todo mundo deve estar complicado, né? Não tem ninguém se divertindo aí com essa quarentena, né? Com esse cerceamento aí do nosso direito de ir e vir. Mas eu quero acreditar que boa parte, se não a maioria das pessoas que me acompanham pelo Instagram e também nas minhas outras redes, tem bom senso suficiente para racionalizar esse momento. Não é um momento de simplesmente pensarmos as questões de saúde ou as questões políticas, atraídos aí pela pirotecnia que muitas vezes a televisão mostra, ou que muitas vezes algumas pessoas mostram. Oi Natália, tudo bom? Então eu queria bater esse papo com vocês, contando, vou ser muito honesto, contando talvez com um pouco de credibilidade que talvez eu tenha alcançado junto a vocês, quem já me conhece pessoalmente, quem já acompanha meu trabalho há mais tempo, quem já foi meu aluno, minha aluna em sala de aula, porque de fato a gente vive um momento em que o que mais há é desinformação, né, pessoal? O que mais há é gente falando bobagem em todo tipo de canal nas redes sociais. E infelizmente, às vezes é complicado de combater isso, né? Porque quem está de fato nesse momento de má vontade, nesse momento de causar o pânico, nesse momento de aterrorizar pessoas, ou simplesmente tentando se locupletar com essa crise, né? Tentando ganhar alguma coisa em cima das pessoas que estão aí com medo, desesperadas, eles têm condição e às vezes até ferramental para ocupar muito mais espaço que eu, um simples professor aqui de Goiânia. Mas eu vou fazer a minha parte, tá certo? Eu sempre fui muito claro em relação àquilo que eu acredito. Todo mundo que me acompanha sabe das minhas posturas, das minhas posições políticas. Eu sou, para aqueles que estão chegando agora, professor, né? A minha profissão é essa, eu sou professor. Já trabalhei em várias áreas, na parte comercial, na parte de marketing, trabalhei em grandes empresas, trabalhei em grandes bancos, mas decidi dedicar minha vida a lecionar, a tocar pessoas, a conversar com pessoas, a interagir com elas, a entender as demandas delas, tentar passar um pouco daquilo que eu acredito de fato que melhora a nossa capacidade de entender o mundo e até algum ferramental que nos permite também conquistar os nossos objetivos. Eu estou na área do marketing, da publicidade e atualmente tenho foco aí no marketing político. E por isso que eu vou dar aqui um tom mais da comunicação política para essa live. Bom, falando em coronavírus, pessoal, né, o Covid-19, essa pandemia que está causando caos no mundo inteiro. Eu não sou médico, tá? Sou publicitário, com uma formação na área do marketing, mas sou um pesquisador, tá? Sou um cientista da comunicação
tenho mestrado em comunicação, faço um doutorado em comunicação, então uma coisa que eu aprendi nos meus anos de estudo é que a ciência é uma coisa muito séria, porque a ciência tem método, seja ela qual for, seja ela a ciência médica, a ciência da comunicação, que é a minha área, a ciência política, ciências sociais, seja ela qual for, toda ciência tem método. Não tem espaço para achismo, não tem espaço para proselitismo, para politicagem. Tem método. E se hoje o mundo inteiro está se mobilizando, está tentando estruturar uma forma comum de lidar com esse vírus, é complicado para mim acreditar que algumas pessoas simplesmente se neguem a isso. Tentem meramente minorar o perigo do que está acontecendo, baseado em nada, baseado no baseado, de repente, né? O povo está fumando demais, ou está bebendo demais, não sei. A pessoa simplesmente, ela sobe no seu achismo mais rasteiro, mais banal, e quer questionar cientistas do mundo todo. Profissionais da medicina que estão dando a vida para lidar com essa desgraça, com essa pandemia, para tentar ajudar pessoas sem se preocupar se são amarelas, azuis, se são comunistas, se são liberais. Estão lá lutando dioturnamente para que na internet apareça meia dúzia de retardado para falar, né, isso é uma bobagem, isso é uma gripezinha. Então vou ser muito honesto com vocês que estão me acompanhando. Quando eu vejo, seja quem for, do meu círculo social, a presidência da República, jogando por terra o esforço dessas pessoas, jogando por terra anos de pesquisa, de estudo, para que pudessem se tornar os profissionais que são, os pesquisadores que são, os médicos, os enfermeiros e toda uma rede de apoio que se formou para lutar contra esse vírus, e alguém fala que isso é bobagem, gente, sinceramente, eu perco a fé nessa pessoa. E eu perco a fé porque qual é o embasamento que esse cidadão ou essa cidadã tem para questionar isso? Pensa você, que é da sua área, eu nem sei que área você é, né? Porque tem várias pessoas aqui me assistindo agora, fico muito feliz pela companhia de vocês. Mas pensa você que está a vida toda estudando na sua área, seja no direito, seja na comunicação, no marketing, sei lá, a sua área, que você se dedicou a vida para aprender. Batalhou, estudou, pagou faculdade, não dormiu, mal comeu às vezes, teve que fazer sacrifícios, ficar longe da família, o que você teve que passar para acumular o conhecimento que você passou. E aí, de repente, a hora que o seu saber ele é fundamental para ajudar pessoas, aparece um imbecil e fala, não, acho que não é isso tudo, não. Você está exagerando. Gente, o que você ia sentir? O que ia estar no seu coração nesse momento? Como é que você ia lidar com essa pessoa? O problema agora é que nós estamos falando de uma pandemia, de um problema mundial, que está impactando todo mundo. E detalhe, no Brasil, uma pandemia que entrou pela porta da classe A. Vamos ser honestos, até o próprio Mandetta falou sobre isso hoje. Quem, de fato, trouxe o vírus para cá não foram os pobres da periferia, que nunca saíram sequer do bairro. Foram pessoas de posse que puderam viajar para fora do país, né? E infelizmente ser contaminadas. Elas também não têm culpa, é óbvio que não. Agora eu acho um tanto contrassensual que essas pessoas que tiveram a oportunidade de estar fora, em grande maioria por ter posse, ter condições, infelizmente se contaminaram e voltaram para o Brasil e meio que serviram como vetores, né, para esse contágio aqui na nossa terra, muitas delas pertencem a círculos sociais de outras pessoas que ontem estavam fazendo carreata, questionando a quarentena, fazendo carreata para falar que não, o Brasil não pode parar. A gente tem que voltar a trabalhar. O engraçado é que boa parte das pessoas nem trabalham, né? São proprietários de empresas e aí quer que a galera que mal tem condição de ir para a fila do SUS vá lá arriscar a vida para que ele não perca dinheiro. Eu vou ser muito honesto.
Eu tenho a preocupação com o mercado e com a economia também, porque eu sou proletário, gente. Eu sou professor. Eu vivo do meu trabalho. Eu não tenho pai rico, mãe rica, eu não tenho posses. Eu trabalho. Eu pago boleto como todo mundo. Eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses. Eu tenho uma esposa que também trabalha pra caramba. Eu tenho uma mãe que tem mais de 66 anos e trabalha, porque ela faz pães e rosas e vende nas feiras, e agora ela não está podendo nem tirar o sustento dela, porque não tem mais feira. E todo mundo que eu conheço, porque o meu círculo social é de mais ou menos de pessoas no meu nível financeiro, trabalham. Então eu tenho preocupação com isso. Só que a minha preocupação maior é com a vida das pessoas. Então, a hora que eu percebo que, baseado no nada, no achismo, meia dúzia de idiotas tentam mobilizar e manipular outras pessoas simplesmente para evitar que percam dinheiro, isso me dá descrença na humanidade. Veja bem, eu entendo o problema social que a gente está passando, o problema financeiro que a gente está passando. E o governo tem que entender isso. Eu publiquei um artigo essa semana no jornal Opção, onde deixo claro a minha posição em relação a isso. A gente pagou imposto a vida inteira. Se agora que a crise se abateu sobre todos, a gente não tiver um governo, um Estado que possa nos socorrer, o que a gente está fazendo? Por que a gente está legitimando esse Estado? E aí, nesse momento, algum liberal maluco pode falar assim: ah, mas o Estado não tem que fazer isso. Livre mercado, o mercado se regula. Toma vergonha na sua cara, meu amigo. Se não fosse o SUS, se não fosse o Serviço Único de Saúde, muito mais gente ia morrer agora com essa pandemia aqui no Brasil. Vários outros países, os Estados Unidos, que geralmente é o palácio de cristal desse povo, está lá desesperado, porque eles não têm sistema de saúde. Tudo é pago, o teste é caro. E muita gente vai morrer sem ter acesso a um leito de hospital, a uma maca que seja. Enquanto no Brasil, o SUS, que muita gente recrimina, está lá, dando suporte, se ampliando. Os governadores estão batalhando, os prefeitos estão batalhando. O único que não está fazendo nada, só enchendo o saco, é o tal do presidente. Porque até o seu ministro da Saúde está contribuindo para isso. Para a luta que o SUS está tendo para dar suporte aos brasileiros e brasileiras nesse momento de crise. Então pensa bem quando você for criticar o SUS a partir de agora, tá bom? Vai lá usar seu plano de saúde agora, ver se eles vão te atender. Eu conheço, eu tenho parentes que foram usar o plano de saúde para fazer o teste, porque passaram por uma situação de potencial contágio em aeroportos em São Paulo. Ninguém fez o teste. Nem o Unimed, nem ninguém. Então pensa bem quando você for criticar o SUS. Para finalizar essa parte aqui da pandemia, do coronavírus e da obviedade que é tentar reduzir a circulação de pessoas nas cidades, o Mandetta falou uma coisa que eu achei muito bacana, que é justamente a questão de evitar o colapso no sistema de saúde. Porque veja bem, a letalidade do vírus, de fato, ela não é tão alta, né? O problema é, o potencial de contágio dele é muito veloz, é um vírus bastante agressivo, ele se dissemina muito rápido. O Brasil é um país que já enfrenta várias outras mazelas, né, gente? Daqui a pouco a gente está na época, porque todo ano tem essa época, né? A época da dengue. E a dengue mata, obviamente, muito mais que vai matar, de repente, o coronavírus. O problema é, meu querido, se a gente não frear esse alastramento do vírus, essa disseminação absurda, que é uma realidade, vai acontecer, tá? O que a gente pode fazer, o que eles estão tentando fazer é minorar, é retardar esse pico. Nós vamos ter tanta gente nos hospitais que qualquer outra doença não vai ter espaço. A hora que você falar com dengue, você não vai ter leito para ser atendido. A hora que alguém se acidentar na rua, não vai ter leito para ser atendido. Então, raciocina um pouquinho, meu jovem. O problema do vírus, para além da letalidade que ele tem em um grupo específico de pessoas, que nem é tão específico assim, viu? Tentam falar que são só os idosos, mas não são, tá bom? Tem criança que já morreu, tem pessoas da minha idade, 42 anos, que já morreram, tem jovens que morreram, ex-atletas que morreram. Tá? Então cuidado com essa falácia que é só velho que morre com corona, porque não é. Mas para além disso, a gente tem que dar um jeito de minimizar esse pico de contágio para que o nosso sistema de saúde, eu falo sistema de saúde todo, particular e público, não entre em colapso. Porque senão nós vamos ter até condição de investir, mas não vai dar tempo. Vocês estão reparando que há países onde se amontoam
caixões, pela violência que é a expansão desse vírus e a letalidade dele, e como ele ocupa a rede toda de saúde. Aqui no Brasil, nós temos o SUS, que já é uma vantagem em relação a vários outros países. Agora, se a gente não tentar fazer o máximo para evitar que os pacientes contaminados com coronavírus se alastrem de uma maneira muito grande, muito ampla e ocupem todo o sistema de saúde, o que nós vamos fazer com as outras doenças? E aí, para além disso, o Mandetta falou uma coisa que eu achei interessante também, que é a questão das mortes correlatas, né? É aquela cuidadora de idosos, como ele citou no exemplo dele, que não vai poder ajudar um velhinho porque ela pegou corona e está presa em casa. É aquela pessoa que de repente não vai poder manter o seu tratamento de saúde porque pegou corona, mas vai morrer de outra comorbidade. Então a coisa é muito mais ampla para você simplesmente virar e falar assim: isso é uma gripezinha, isso é bobagem. Então vamos parar de imbecilidade, vamos dar razão à ciência, porque tem gente que passou a vida estudando por isso. Vamos fazer o que está sendo preconizado. Porque eu tenho certeza que ninguém, na racionalidade, ia querer prender todos os países do mundo, as pessoas em casa, do nada, né, gente? Vamos ser racional. E vamos parar também de ficar criando factoides, porque isso é uma articulação política que querem fazer contra o presidente. O próprio presidente já é contra si mesmo, então ninguém precisa ser contra ele. E na minha última fala eu vou deixar bem claro isso, tá bom? Então relaxa que nós vamos chegar lá. Então, primeiramente, eu quero render aqui as minhas homenagens a todos os profissionais de saúde, todo mundo do serviço social, todo mundo das entregas de comida também, que estão botando comida na nossa porta aqui, para a gente precisar sair menos à rua, né? Os entregadores de moto, todo mundo que está fazendo esse trabalho. Então, eu quero render minha homenagem, e principalmente a minha homenagem ao SUS, ao Sistema Único de Saúde do Brasil, que é nosso e vai salvar muitas vidas, tá certo? O John me perguntou uma coisa: Marinho, o que você acha que pode fazer levantar nosso país? John, primeiro tem que manter o povo vivo, né? O artigo que eu comentei com vocês, que eu publiquei essa semana, o título é esse, né? É preciso viver para trabalhar. Primeiro, vamos manter o povo vivo. Segundo, vamos usar os recursos que o governo tem para minorar o impacto na classe empresarial, porque essa também tem que ser resgatada. Eu não vi ainda o presidente falar, de fato, em ações práticas para socorrer esse pessoal. Em vários outros países, o governo está entrando com recursos para manter a população com o mínimo de condição de subsistência, mas já está articulando para não cobrar imposto, para reduzir, de repente, o impacto que as empresas têm em pagar locação, em pagar eletricidade. Então, todo o sistema vai ter que se articular. Então, John, a minha leitura, o primeiro passo é: mantenhamos as pessoas vivas, não ocupemos todo o sistema de saúde, e para isso a gente precisa reduzir o afluxo de pessoas nas ruas. E segundo, os governos vão ter que de fato entrar num acordo para ajudar o empresariado, do pequeno ao grande. E aí nós temos grandes exemplos, né? A Luiza, do Magazine Luiza, né? A Luiza Trajano, está fazendo uma coisa belíssima, né? Está doando 10 milhões para tentar ajudar de alguma forma. Várias pessoas famosas estão doando para fazer isso. Enquanto isso, há vários líderes religiosos milionários que nunca se ouviu falar em um centavo deles para ajudar ninguém. Então fica aqui a minha crítica também, tá bom? Então é brigando para manter a igreja aberta e para ninguém atrás do dízimo. Então fica a minha crítica aí. E aqui eu não estou generalizando os evangélicos. Eu estou falando claramente de uns e outros aí que em nada representam os cristãos, que em nada representam a nação evangélica, mas se valem da sua posição, tá? Se valem da sua lábia, do espaço e do dinheiro que tem para enganar pessoas e tomar dinheiro delas. Não estou nem um pouco preocupado se o seu membro humilde que mora na favela, que não tem água, vai morrer de coronavírus, porque nem tem como fazer sua higiene, desde que o dízimo esteja em dia. Então, cuidado com esse pessoal. Bom, outra coisa que eu preciso falar é que, obviamente, todos seremos impactados, né? Então, na minha leitura, John, até complementando a minha resposta a você, a coisa mais sã a se fazer é a gente poder se unir, né? A gente poder, de fato, contribuir uns com os outros. Há saberes que podem ser compartilhados. Eu me disponho, tá certo, em tentar auxiliar pequenos empresários, médios empresários, dando dicas de marketing, que é a minha área, dando dicas de comunicação,
mais profissionais da área técnica, da área da tecnologia, podiam ajudar também para otimizar processos, para que as pessoas possam manter os seus comércios aí de maneira digitalizada. Eu acho que outros grupos sociais podem contribuir para tentar, na hora que as coisas começarem a voltar ao ritmo, oportunizar que empresas possam produzir de maneira mais segura, de maneira mais proativa, de maneira mais eficaz. Então eu acho que a gente pode fazer essa distribuição de saberes e capacidades, sabe, de competências para fazer o Brasil andar mais rápido. Apenas na minha leitura, apenas com essa confluência de apoio mútuo, de empenho mútuo, é que a gente vai conseguir superar isso aí, John, porque o problema de saúde em primeiro, mas o problema econômico e social vai se arrastar por mais tempo e nós vamos ter que nos unir para resolver isso. Isso para mim é muito mais inteligente que ficar torcendo para você morrer por último, né? Porque tem gente que parece que o que espera é isso, né? Que, não, beleza, vai morrer uma galera, tomara que eu morra por último, que eu morro com mais dinheiro que os outros. Não sei que vantagem você vê isso, querido. No seu caixão não tem gaveta. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar sobre coronavírus era isso. Quero falar um pouquinho agora sobre eleições, né? São previstas eleições agora 2020. E sim, temos que falar sobre isso. Eu já desde o início dessa crise eu venho falando que a gente não pode colocar a democracia em risco. E as eleições fazem parte do processo democrático. Elas ajudam na manutenção do processo democrático. Então eu tenho muito medo, na hora que começam a se falar em cancelar a eleição, em adiar a eleição. Eu acho que, primeiro, está cedo para isso, não é o momento. Tá? Segundo, eu acredito que já temos meios para promover eleições que não incorram em mais ameaça às pessoas. Eu acho que a tecnologia já está aí para isso. Eu acho que há formas da gente conseguir promover eleições sem jogar por terra todo o trabalho de segurança que tem sido feito. Até porque, sinceramente, eu acho que até lá nós já vamos ter tido um decréscimo muito grande aí desse pico e vai dar para criar meios tranquilos de poder tocar o barco adiante. Então, assim, eu tenho medo quando se fala em parar a eleição, em anular a eleição, em cancelar a eleição, porque para mim a eleição é um processo muito importante da nossa democracia. E eu não quero arriscar a democracia. A Maísa perguntou que a questão é que não podemos dissociar a questão econômica da saúde. O Mandetta falou hoje em coletiva sobre ações coordenadas e planejadas entre os municípios para não deixar faltar o básico. Concordo 100%, mas eu também estava comentando antes de você entrar aqui sobre essa fala do Mandetta, e ele disse uma coisa muito feliz, né? Não dá para pensar localmente, a gente tem que pensar globalmente. E globalmente no nosso nível município, estado, federação, município, estado, federação, mundo, porque estamos inseridos no contexto mundial, não tem como negar isso mais. Então eu penso que a gente tem que de fato organizar em nível mais amplo do que simplesmente continuar naquela máxima brasileira de que se a farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí eu faço mais uma crítica, aproveitando a fala da Maísa, dessa galera maluca que está estocando álcool em gel, papel higiênico e comida. Nenhum supermercado que eu fui até hoje está tendo desabastecimento. Então para de paranoia, deixa de ser maluco. Você não vai beber esse álcool em gel, tá? Leva 2, dá para durar uma semana, 2, tranquilamente, você levar uma caixa. Tem outras pessoas que vão precisar comprar, então deixa de ser pirado, por favor. Bom, então voltando à questão das eleições, eu acho temeroso mexer nesse tópico. Eu acho que paralelo ao processo da galera da saúde, preocupada em contenção, preocupada em minorar danos, o pessoal do judiciário, em específico TREs e TSE, tem que estar pensando e produzindo meios para mantermos os nossos processos democráticos em dia. Essa obrigação, TSE e TRE, que não estão envolvidos diretamente na luta contra o coronavírus. Então não tem desculpa para não estarem pensando já em como manter a nossa democracia funcionando, ok? Essa é a minha opinião. Agora, tem um impacto aí que é inegável, né, gente? Quem está no mandato pode ter uma grande vantagem agora no processo eleitoral, porque vai ter que mostrar muito serviço, e isso vai, de fato, repercutir positivamente o seu nome junto à população do seu município, ou também vai enterrar a carreira, porque se não fizer nada, ou se ficar fazendo bobagem, como muitos estão fazendo por aí, e morrer gente de coronavírus, você pode desistir, filho. Nem tenta se candidatar, porque vai ser tiro no pé. Então nós estamos num momento agora que
Esse problema social está impactando diretamente na nossa democracia em nível de impactar o processo democrático das eleições. Eu tive acesso a uma pesquisa hoje de uma consultoria em estratégia de marketing, né, a Travessia, que é do meu camarada o Bruno Soller e o Renato Dorgan, e foi uma pesquisa que eles fizeram agora no final de março, 20 e 21 de março, com 1.000 entrevistas em todo o território nacional, com a margem de erro de 3% e confiança de 95%. Essa pesquisa eles fizeram para ser publicada no Valor Econômico. Eu bati um papo hoje bacana com ele hoje no WhatsApp e a gente chegou em alguns consensos que eu achei muito interessante. Bom, primeiro que achei interessante da pesquisa é que basicamente 99% dos brasileiros, né, amostralmente, sabem o que é o coronavírus. Então, quer dizer, a informação está circulando, está chegando nas pessoas. O problema é que nem todo mundo parece respeitar da mesma forma o que representa aí o coronavírus e essa pandemia. Né? Infelizmente, mesmo a informação chegando em todo mundo, há aquela galera mais bitolada que não quer de jeito nenhum entender e aceitar que é importante respeitar a ciência e que o achismo e o misticismo agora não fazem sentido. O Alex Melo, Marinho, concordo contigo sobre necessidade de uma ação integrada nos 3 níveis da federação. Mas como ter essa sintonia quando na União tem um lunático jogando contra e este é o elemento mais poderoso? Alex, eu tendo a discordar de você no tópico do elemento mais poderoso. Sabe por quê? Porque já está havendo uma articulação muito poderosa na minha leitura entre os municípios, os estados e o parlamento, em concordância com o judiciário. Vamos lembrar que a gente tem uma tripartição de poder. Sempre 2 tem mais poder que 1, principalmente nesse caso. O que eu estou vendo acontecer é cada vez mais o presidente se isolando, e aí a pesquisa que eu tive acesso hoje foi bacana, porque comprova muito a força dele sendo desgastada por atitudes dele próprio, né? Então ele está derretendo para a maior parte da população em nível de apoio, e isso é bom porque o enfraquece até no pseudo-poder que ele acha que tem por ser presidente. Mas as articulações dos governadores com o Rodrigo Maia, com o Congresso, estão andando, estão funcionando. Há aí um grupo de governadores do Nordeste que estão se articulando fortemente e estão conseguindo desenrolar muita coisa, até em nível internacional. Então eu penso que se o presidente não começar de fato a entender a importância do cargo dele e participar de uma maneira digna, de uma maneira correta, coerente do processo, cada vez mais ele vai ser excluído. Né? O próprio vice-presidente já deu várias mostras de que é muito mais sensato do que o presidente. Né? Então vamos lembrar que já aconteceu do vice assumir em casos recentes. Então, na minha leitura, eu acho que esse poder que o presidente acha que tem, ele não tem. O Simval disse, mesmo diante dessa pandemia, você acredita que teremos eleição em 4 de outubro? Simval, estava falando antes de você entrar. Eu espero que sim. Eu não quero que mexam justamente num processo tão importante para os brasileiros, que é a manutenção do nosso sistema democrático. E vamos lembrar o seguinte, gente. Mexer na eleição é você adiar, muitas vezes, as expectativas de várias populações. Nem todo mundo tem o prefeito ideal que gostaria de ter. Há vários casos que a população está desesperada para poder votar para tirar o cara do lugar. Então, a hora que você começa a adiar esse processo, você talvez, principalmente, né, falar agora em março de adiar a eleição de outubro, na minha leitura, é você continuar estimulando a desesperança de que nós vamos passar por esse processo de uma maneira sadia, de uma maneira boa. Então, eu tenho preocupação em mexer com isso agora, porque, de fato, eu acho que a gente tem condições de manter o processo. O TRE e o TSE tem que começar agora a planejar e se preparar para isso. E aí a gente consegue manter. 2, você vai talvez impactar na perspectiva que muitas pessoas têm de melhoria, de crescimento, de evolução nas suas cidades. Então, quero crer que nós vamos ter racionalidade suficiente para manter o processo em dia. Meu grande amigo Coronel Vilarinho. O perfil do JB sempre foi esse desde que estava na ativa. Acredito até que melhorou bastante. Coronel, o senhor tem, obviamente, know-how para falar isso, porque o senhor era da caserna. E, sinceramente, eu tenho pena dos colegas dele, viu? Porque se agora ele está melhor, esse homem devia ser uma anta para servir ao lado de alguém digno de
envergar uma farda verde-oliva. E eu te falo pelo seguinte, para muita gente que não sabe, talvez se espante agora, eu já estive nas fileiras do Exército Brasileiro, né? Eu sou aspirante oficial da reserva, fiz NPOR, no meu ano não teve vaga, eram 3 vagas na minha turma só para continuar como oficial e eu saí, mas pude estar lá, pude fazer os rala, pude conhecer a estrutura do Exército, os pilares do Exército, hierarquia e disciplina. Então, assim, me causa espécie achar que alguém como presidente se vangloria de ter estado no Exército sendo o que ele é. Porque eu estive lá dentro e ele não representa o Exército Brasileiro. Não representa. Pode representar meia dúzia de lacaios que pensam igual a ele. Mas a essência de Deodoro, não. De jeito nenhum. Duque de Caxias? De jeito nenhum. Então vamos lá. Bom, estava falando da pesquisa aqui, pessoal. Boa parte dos brasileiros que responderam à pesquisa acham que em alguns meses a gente vai conseguir superar essa crise. Outra coisa importante, muita gente também entende que vai prejudicar bastante a economia, né, por um período mais longo, isso é fato, vai, e vai no mundo inteiro, não é só na gente. E aí outra coisa que eu quero deixar com você, cara, se vai atrapalhar todo mundo, não é muito mais óbvio que todo mundo vai ter que tirar o pé um pouco, amainar um pouco a ânsia de lucro? Então assim, a gente está num mindset, numa roda de ratos, que a nossa preocupação sempre é, alguém vai ter que comer o meu dinheiro, e eu tô desesperado porque eu tenho que dar esse dinheiro pra esse cara. A hora que dá pau pra todo mundo, gente, todo mundo tem que frear. Você a quem você deve e quem te deve. Então vamos tentar ter um pouco mais de serenidade para lidar com essas questões. Bom, e aqui na pesquisa do Instituto Travessia, tem uma questão importante. Como você tem avaliado a ação do presidente Jair Bolsonaro diante da crise gerada pelo coronavírus? 50% desaprova, 28% aprova e 22% não sabe avaliar. Desse pessoal que aprova, obviamente as mulheres são a maioria que desaprovam. As mulheres, obviamente, também, muito mais espertas que a gente, já perceberam o rolê. Os homens, 34% deles aprovam o papel do presidente nessa crise. Agora é interessante, gente, que há momentos bastante controversos na pesquisa, eu até estava comentando com o Dorgan sobre isso, que mesmo você tendo alguns grupos, né, principalmente os homens evangélicos do centro-oeste e do sul, que apoiam o Bolsonaro, quando eles são chamados a avaliar os governadores dos seus estados, eles também apoiam os governadores. Que, vamos ser bem sinceros, tanto o governador do Rio Grande do Sul quanto aqui no Centro-Oeste, todos eles, e o Caiado encabeçando essa fila, estão indo contra o que o Bolsonaro tem pregado, né? Estão fazendo medidas austeras de quarentena, de fechamento de comércio. Então aí me traz uma situação interessante de fazer essa análise, porque como é que o cara consegue apoiar o presidente nessa crise e ao mesmo tempo apoiar o governador do seu estado que está indo contra o que o presidente acha que tem que ser feito? Sabe o que me parece, pessoal? Que há aí um descolamento, né, entre a imagem do mito Bolsonaro e do governante, do político Jair Bolsonaro, que deveria estar fazendo coisas muito mais corretas e coerentes. E não um bando de bobagem e atrocidade que ele fala cotidianamente. Talvez para esconder ou para tornar cômica a sua incompetência. O fato é, os governadores, né, e essa pesquisa deixou claro isso, estão capitalizando muito nesse confronto com o presidente da República, com as suas medidas mais duras para tentar reduzir o contágio nos seus estados, e ainda assim estão recebendo a aprovação da maior parte das pessoas. 70% dos pesquisados aprovam a atuação dos governadores. E aí eu acho interessante a gente perceber que, se eu comparar, né, os números de apoio ao presidente e apoio aos governadores, tem uma galerinha ali que diz que apoia o presidente, mas que apoia o governador. E aí esses que eu estou te dizendo que na minha leitura não enxergam o Bolsonaro como o presidente, enxergam como um mito, como alguém que, sei lá, sirva apenas para ser idolatrado, porque na prática, na entrega, na realpolitik, não serve para nada, só para dar trabalho. Bom, então, pensando aqui nessa pesquisa que eu tive acesso, e está no Valor Econômico, quem quiser dar uma olhada lá também, só quero deixar claro que, voltando naquilo que eu falei sobre as eleições municipais desse ano, né, e
pegando a carona no que eu disse em relação ao crescimento da imagem dos governadores, os prefeitos estão aí com uma aprovação bem menor do que a dos governadores. E aí isso me causa uma preocupaçãozinha em relação às eleições desse ano. Por quê? Porque os governadores têm ocupado mais espaço na mídia, né? A atuação deles é mais macro que a dos prefeitos. Um ou outro prefeito que faz alguma despirocada mais agressiva aí consegue ocupar um espaço de visibilidade. Então, o que eu tenho entendido é que as pessoas que estão concordando com as medidas dos governadores, né, as quarentenas, o fechamento do comércio, não conseguem entender que boa parte das ações são advindas também da ação dos prefeitos, dos municípios, da localidade. E aí, nesse ponto, se tiver algum candidato a prefeito ou pré-candidato a prefeito que está me assistindo, é momento de vocês deixarem mais claras quais são as ações de vocês, porque vocês estão perdendo espaço para os governadores. O presidente está em derrocada, ele está cristalizando ali um núcleo duro de apoiadores, que muitos deles dissociam a imagem da presidência da República, a imagem do mito Jair Bolsonaro, então são pessoas que são completamente abiloladas, não entendem nada de política, e essas aí a gente deixa para lá. Boa parte dos que eram anti-PT e votaram no Bolsonaro por isso já estão migrando, já estão saindo fora dessa base de apoio. E aí nós temos essa questão porque os governadores vão continuar ganhando espaço, porque vão continuar se contrapondo ao presidente, porque é fato, a não ser que o presidente dê uma pirueta para trás e tome juízo e comece a seguir a ciência e mude a sua maneira de agir, de falar, os governadores, que já são mais sensatos, demonstraram isso, vão continuar indo de encontro a ele, né? Vai ter esse confronto. E com isso reverberam positivamente junto ao pessoal dos seus estados. E aí os prefeitos cada vez mais vão ser jogados aí a esse descanteio porque não estão ocupando espaço. E política é isso, né, gente? É você ocupar um espaço na lembrança, na memória das pessoas. Se esse ano é eleitoral para o município, os prefeitos têm que deixar claras quais são suas medidas, o que eles estão fazendo de prático. Aqui em Goiânia, o Iris Rezende tem que deixar claro qual é a atitude que a prefeitura está tomando. No seu município, o seu prefeito tem que fazer a mesma coisa. Porque é isso que vai firmar na cabeça das pessoas aquela referência positiva que na hora do momento eleitoral vai render ou não voto. Então deixo aí esse alerta, porque de fato os governadores estão crescendo muito na aprovação da população e os prefeitos não estão tendo na mesma faixa essa percepção. Tá positiva, tá? Já digo para vocês que assim, em níveis gerais, a visibilidade que os prefeitos têm em relação a essa crise do coronavírus, também a maioria é positiva, tá certo? Porém, não alcança a aprovação dos governadores, tá? Não alcança. Então, fiquem atentos a isso aí, prefeitos, prefeitas e pré-candidatos. Outro ponto interessante da pesquisa, eu quero compartilhar com vocês, é que o pessoal que mais aprova o presidente é aquele pessoal que ganha de 2 a 5 salários mínimos. Que é a classe média, né? Aquela classe média baixa que quer ser rico. E muitas vezes é a galera que não está entendendo o rolê. Infelizmente, é a galera que não está entendendo o rolê. O John mandou aqui, Marinho, um governador que tem se destacado nacionalmente, é o governador Rui Costa, buscando articulação em todo o Nordeste. Eu até comentei, John, o pessoal do Nordeste está muito bem articulado, viu? O pessoal do governo da Bahia, do Piauí, o pessoal está muito bem articulado. O Caiado tem crescido muito aqui em Goiás também, a atuação dele deu uma reverberação muito forte a nível nacional essa semana. O Dória está tentando, né? O lance do Dória é complicado porque o Dória ele era colado com o Caiado, tanto ele quanto com o Caiado, perdão, com o Bolsonaro, tanto ele quanto o Witzel. E aí eles fizeram umas rupturas meio estranhas. Na minha leitura, coerentes. Nesse momento é óbvio que é coerente, né? O Dória e o Witzel estão lutando pelo estado deles. Então agora é muito coerente. Mas eles já promoveram ações anteriores que ficou esquisito. Foi uma ruptura do tipo negacionista. Nunca fui Bolsodória. E não dá, né, velho, pra você mentir isso. Então é complicado, cara. Porque aí você passa uma imagem de traíra. Né? E isso tem pegado mesmo, essa peixe tem pegado muito no Dória. Os outros governadores, principalmente os do Nordeste, que nunca foram bolsonaristas, estão surfando em mar aberto, porque de fato as ações deles que vão contra as loucuras, as maluquices que saem do Planalto, tem só cacifado ainda mais a postura coerente, a postura sensata que eles têm adotado.
Aqui Caiado era aliado de primeira hora de Bolsonaro, mas veio publicamente, de maneira severa, de maneira austera, de maneira séria, colocar em primeiro lugar a sua formação médica e não a sua apetência política e ideológica. E isso deu a ele grande crescimento na opinião pública. Isso foi bacana pra caramba pro Caiado ultimamente. O Flávio Dino tem mantido a sua atuação muito coerente também, então você tem grandes governadores fazendo bons trabalhos. A minha questão, como eu estava comentando aqui, são os prefeitos que estão perdendo nessa luta por narrativas aí, um espaço que eles precisariam ocupar, porque afinal de contas esse ano são eles que vão ser chancelados ou não nas urnas. Então deixo esse recado aos prefeitos, porque daqui a pouco a oposição começa a bater em vocês, tá? Prefeitos e prefeitas que talvez não estejam aí, não digo que não estão fazendo alguma coisa, mas não estão publicizando os atos que estão fazendo, tá certo? Porém, ele tem uma ideia sensata em balizar partido. Eu não entendi o que você está falando, mas ok, beleza. Bom, então, pessoas, chegando aqui para o final da nossa live de hoje, o que eu quero deixar claro é 2020, o processo político, ele precisa continuar na minha leitura, tá certo? A gente precisa dele enquanto nação. A imagem de muita gente está sendo mexida, tá? A percepção que a população tem de muitos atores políticos está sendo recalibrada, tá bom? E essa nova calibração de perspectiva, de avaliação, seja de prefeitos e prefeitas, governadores, a governadora do Nordeste também, seja do próprio presidente, isso vai impactar como um todo nos discursos que vão ecoar agora ainda na pré-campanha, porque, gente, tá tendo coronavírus, tá tendo quarentena, mas a pré-campanha continua, viu? As redes estão aí para vocês se conectarem com as pessoas. É tão maluco que eu conheço gente que falou que ia ser candidato esse ano. Aí o pau tá quebrando agora, o povo tá desesperado. Ao invés dessas abençoadas, tá comunicando com os cidadãos da sociedade, tá conversando com as pessoas, tá oferecendo apoio. Não. Estão debaixo da cama em posição fetal chorando. Não sem saber se vai cancelar ou não a eleição. Gente, se cancelar a eleição, você simplesmente vai ter perdido mais tempo para fortalecer a sua imagem. Se não cancelar a eleição, você perdeu ela. Simples assim. Por quê? Porque você não fez nada para fixar a sua imagem, para mostrar que de fato você tem valia no contexto político para ajudar a sociedade no momento que ela mais precisa. Simples assim também. O Eliel, ô Léo, bom de novo, cara? Eu acho que o Brasil iria ganhar mais se os estados, os municípios e a União entrassem em um consenso e tivessem a mesma dinheiro. Concordo, falei isso no começo da live. E o próprio Mandetta disse isso hoje. Né? O processo aqui tem que ser de confluência das ações, dos poderes e das esferas de poder. Local, estadual e federal. Então tem que parar com proselitismo, né? Parar com briguinha, parar com teorias da conspiração que saem do Planalto, para que possa haver essa integração de fato. Porque aí sim o Brasil vai conseguir sair dessa crise maior do que entrou. Tá bom? Então voltando lá à questão da imagem, pessoal, esse período pré-campanha agora está continuando, tá certo? Se a eleição foi em outubro, foi em novembro, foi em dezembro, a única coisa que vai mudar é o tempo que uns vão ter a mais para continuar cacifando os seus nomes, consolidando as suas imagens, mostrando para as pessoas que no momento de crise estão lá, de braços abertos, de mão estendida, para ajudar a superar as dificuldades. Esse é o papel do ator político. Se quem milita na política já é mal visto, a pessoa já acha que uma maior parte pede voto, some 4 anos e só volta para pedir voto de novo depois, e nesse meio tempo quer enriquecer sozinho, no momento de crise como esse, ao invés dos atores políticos se manifestarem, se mostrarem, participarem de ações, realizarem atos, não, estão lá em casa, tomando cerveja e esperando ver o que vai acontecer. Santa estupidez, santa estupidez. Quem tem mandato, gente, já tem vantagem em cima de quem não tem mandato. Isso é uma regra básica da política, tá certo? Quem não tem mandato, tem canais para fazer a sua interação, a sua interlocução com a sociedade. Isso que eu estou fazendo agora com vocês. Dá para fazer. Só que tem que fazer bem, tem que fazer direito, tem que ser honesto, tem que de fato criar uma narrativa que mostre para as pessoas a capacidade que você tem de auxiliar na resolução dos problemas que as impactam. Porque se não for para isso, você não devia se candidatar, né? Basicamente eu penso isso. Então, pessoas, quem está pensando aí nas eleições 2020, atuem
nesse momento que vocês precisam de fato interagir com a sociedade está carente, está perdida, precisa de pessoas, de homens e mulheres que contribuam com informações sérias, checadas, coerentes, tá bom? Já tem gente demais espalhando fake news por aí. Então, se você é um ator político, se você é uma mulher que está lutando aí para levar os seus projetos adiante, seja você o ponto de convergência de muitas outras pessoas que querem informação clara, honesta, que querem uma acolhida, que querem de fato entender como agir, como poder sair dessa crise. Esse é o nosso papel enquanto atores políticos, tá bom? O Coronel mandou uma aqui: o maior problema de enfrentar pelo futuro prefeito será a manutenção dos investimentos decorrentes daquela arrecadação, da importância dos candidatos começar a planejar sua plataforma no modelo de gestão. Exatamente, Coronel. A gente vai ter aí uma perda de investimento porque a crise é global, gente. É global. Agora, se eu consigo me manter no cargo ou assumir o cargo pós-eleição, e se eu já tenho planejado um bom projeto para retomada de crescimento e de investimento no meu município, eu vou ter condição de dar um passo e sair na frente, né, gente? Porque vai ter que haver socorro no mundo inteiro dos bancos, das instituições de fomento, para que as economias voltem a gerar, voltem a andar. Para isso, as pessoas, os municípios, os prefeitos têm que estar preparados, né? Tem que ter inteligência, saber fazer projeto para arrecadar dinheiro, saber como investir recurso. E aí eu concordo com o Coronel Vilarinho que você tem que ter bons gestores nesse momento. Só lembrando que não é a imagem do gestor, é gente que saiba montar boas equipes para fazer a gestão do poder público, tá? Porque esse papo, eu não sou político e sou gestor, é uma falácia, é uma bobagem tremenda. João Dória Júnior está aí para provar isso para todo mundo. E outra coisa, essa recalibração que eu falei da imagem dos políticos não serve só para 2020, viu? Serve também para 2022. Muita gente vai sair de 2020 e muitos já estão pensando em 2022, começaram a pensar em 2018, vocês sabem disso, com muito mais chance, com potencial alavancado para a presidência, para governador, para governadorias. A coisa vai mudar muito, viu, gente, nas perspectivas. Se havia um grupinho aí que dava como favas contadas uma reeleição de Bolsonaro, bota as barbas de molho, porque o que está acontecendo nesse momento, as imagens que estão crescendo perante a sociedade e aquelas que estão sendo degradadas e derretidas por conta dessa pandemia, vão impactar nas eleições de 2020 e, obviamente, nas eleições de 2022. Se não direta, indiretamente, tá? Porque 2020 é o momento onde quem pretende um projeto macro em 2022, seja presidência, seja governadoria, criar capilaridade, ramificação, eleger aliados dos municípios, porque é isso que vai dar mobilização depois para virar voto para as eleições macro de governo, Senado e presidência da República. São eleições que precisam de muitos milhares de votos, tá bom? Para finalizar essa live, eu quero agradecer aí todo mundo que esteve comigo. Eu pretendo fazer mais lives aí ao decorrer da semana. Não dá para, eu vou fazer umas em parceria, inclusive, né? Meu amigo John, vamos fazer uma lá pro pessoal do oeste da Bahia. A gente estava batendo um papo hoje, ele disse que ia ia conversar lá com o grupo dele e me passou um bando de cidade, cara, que ele vai conversar com a galera lá pra gente poder fazer uma live aí na quarta-feira para conversar com esse pessoal aí do oeste da Bahia. João, vou lembrar, só estou procurando aqui as cidades que você me passou, eu quero até citar, cara, porque tem umas que eu nem conheço. Bom, não estou conseguindo achar aqui, mas beleza. Paraná. Ah, tá. Caetité, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Itagaorã e Serra do Ramalho. Pessoas dessa região, quarta-feira, 8h50, 10 para as 9 da noite, nós vamos fazer uma live aí para falar com vocês dessa região da Bahia, que pude conhecer agora no ano passado, enquanto fui fazer uma comissão de avaliação lá na UFOB, no campus de Santa Maria da Vitória, lugar que eu gostei muito, um pessoal muito bacana, gente boníssima, que eu fiquei muito feliz de conhecer, inclusive. Então, essa semana tem essa live com o John na quarta-feira. Eu continuo dando aulas, viu? Eu dou aula à noite pro Senac, a gente está continuando nosso processo aqui com algumas lives mas é live de aula, tá, pessoal? Pelo YouTube, né, para as minhas turmas de gestão comercial e logística. Continuo dando aula na PUC também
pelo EAD, a vida tá fluindo, estamos agarrados aqui, e o tempinho que eu tenho, eu quero continuar batendo esse papo com vocês. Eu pretendo também, para dar uma força para essa galera aí que tá pensando em se candidatar, em fazer uma live pelo YouTube, que é uma plataforma que me dá mais possibilidade de interação, dando algumas dicas sobre campanha e pré-campanha, tá certo? Vou ver se eu agendo aí para semana que vem, ver o dia que dá mais certo. Então, quem tiver interesse nessa live, acompanhe as minhas redes sociais aí. Se você sabe de alguém que vai se candidatar, dá o toque, que acho que para semana que vem eu consigo fazer esse bate-papo lá pelo YouTube para a gente falar de mais de estratégia mesmo para a questão eleitoral, tá bom? E pessoas, o que eu quero deixar de mensagem final aqui é que nesse momento a gente precisa de mais humanidade, solidariedade e sanidade mental. Precisamos ser mais humanos. Empatia. O dinheiro não é tudo. Se você morre, ou se a sua família morre, não importa o tanto de dinheiro que você tem. Dívida, problema, todos temos em alguma época da vida. E se a gente se unir, se a gente for empático uns com os outros, se formos solidários uns com os outros, a gente consegue resolver da melhor forma para todo mundo. Agora, se eu ficar fechado no meu umbigo, com teoria da conspiração maluca, com negacionismo da ciência, com misticismo que não tem sentido, aí, querido, não tem jeito. E só deixar um recado claro, viu, para quem é mais adepto aí às religiosidades, vai ler a Bíblia, querido. Mas vai ler a Bíblia mesmo, vai ler arremedo de fala de pastor maluco, não vai ler a Bíblia. Se a sua pegada é essa religiosa, pelo menos seja sincero o suficiente e perceba se você está, de fato, exercendo o cristianismo que prega no livro, que teoricamente você diz seguir, tá? Porque ali sim é um lugar de humanidade, solidariedade. Ali está escrito claramente isso. Então, se você se diz cristão, protestante ou católico, por favor, né? Não me passa vergonha. E se você simplesmente é uma pessoa que não tem crença religiosa nenhuma, mas é uma pessoa humana, solidária, digna, massa, parabéns. Ninguém precisa de uma religião para ser honesto, para ser digno, para ser solidário, tá? Então, estamos juntos aí nessa pegada. Bom, e sanidade é óbvio porque a gente deve continuar mais um período em quarentena, né? E o principal é evitar endoidecer dentro de casa. Eu tô aqui, eu e minha esposa, o dia todo com o Benjamin, de 1 ano e 5 meses, tentando criar e fazer um monte de coisa para o molequinho continuar sorrindo, porque nada na minha vida me faz pensar que eu vou perder o sorriso do meu filho. E é isso que eu faço todo santo dia. Quando eu não estou trabalhando, dando aula, quando eu não estou produzindo alguma coisa, lendo alguma coisa, eu estou fazendo meu filho sorrir. Porque eu sei que a gente vai passar por isso. E eu não quero que esse momento impacte negativamente na vida dele. E eu espero que vocês que estão me assistindo, que têm família, que têm filhos, tenham isso como prioridade, sabe? Tenta não pirar dentro de casa. Tenta usar esse momento para fazer algo produtivo. Vai ler, vai cantar, liga para alguém, conversa com alguém, faz uma live, cara. Sabe? Não pira. Não pira. E quem tiver ao seu redor, tenta fazer essa pessoa feliz. Seja você aquele polo de energia bacana, sabe? Que motiva, que fala que a coisa vai passar. Porque vai passar. Tá certo? Eu só espero que quando isso passar, a gente tenha poucos motivos para chorar. Que nós vamos ter, e eu sou muito racional nesse ponto. Eu sei que nós vamos ter. Mas que a gente possa ter mais motivos para seguir em frente. E o que a gente fizer agora é o que de fato vai nos dar essa mola propulsora na hora que for aberta as porteiras e a gente puder continuar a nossa caminhada. Beleza? Então, pessoas, brigadão, bom demais ter tido essa conversa com vocês. Obrigado com quem interagiu. Me acompanhe nas redes que eu vou continuar esse bate-papo aí sempre. E tamo junto. Essa semana, como eu falei, na quarta-feira eu tô com o John e em algum momento aí eu tô pintando nas redes para falar um pouco mais sobre política, comunicação, marketing e aquilo que mexe com a minha vida, tá? E se uma hora dessa o Benjamin estiver acordado, eu mostro aí pra vocês. Então, valeu, abração e tamo junto, viu? Conta comigo. Até mais.